Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 22 de agosto, um domingão. Deus te abençoe, o Senhor se derrame poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre os teus propósitos, teus sonhos, e que você esteja andando concomitantemente, né? Aquilo que o Senhor deseja, a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável em nome de Jesus. Por isso que você viva a constituição, a plenitude, a presença, o poder, o mover do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, e nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, e que o Senhor te dê um domingo maravilhoso. Um domingo muito especial, um domingo que você viva exatamente aquilo, né, que o Senhor tem sobre a tua vida. A Bíblia fala para que nós possamos viver em comunhão. A Bíblia fala que na nossa comunhão o Senhor ordena a bênção, né? Na nossa constituição de corpo. Então você viva isso também na tua casa, na tua família, junto aos teus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez pensando sobre as coisas do Senhor, pensando naquilo que vem do alto, porque a Bíblia fala que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Bom dia, Eva. Bom dia, Jadson. Bom dia, Amanda. Deus abençoe, Eva, Carlos, Débora, Cris, Danielzinho, Raquel, Fábio, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, sempre orando pela Cristina, pela Margarete, a sua casa, a sua família. Também Jadson, sempre orando por você, viu, Jadson? Sempre lembro de você nas minhas orações. Também Ana Paula, as crianças, também o teu negócio, o teu trabalho, a tua loja, né? Os teus empreendimentos. Deus abençoe aí, o Senhor esteja sobre a tua vida também. A Amanda, sempre orando pela Amanda também, né? Essa nova etapa aí profissional, o Senhor tem aberto portas maravilhosas. O Senhor esteja sobre a vida da Amanda, Fábio, Julinha, Luquinha e também Rosângela, Manteiga, Bruna e Renata e Vinícius e Márcia e Fabiana e também o pai do Fábio. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre cada um. Pastora Mara também, Deus abençoe. Pastora Mara, Deus abençoe seu Ulisses também, esposa, filhos e também a Milena, Douglas, Deus abençoe a toda a família também. João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, todos os familiares, em nome de Jesus. Clara, Will, Júlia e também Grazi, esposo, filhos, Humberto, Alessandra e Letícia e também Dona Polônia, Ângela, Carlos, Étel e também filhos e netinho, Zé Roberto, Marisa Poli. Deus abençoe a todos aí na sua casa também, em nome de Jesus, a glória, a presença, o poder do Senhor. Bispo Antônio, um beijo para você e também Suzy, Priscila, sempre orando pela Dona Cecília, pelo Murilo e também toda a família do Bispo Antônio, o seu Mauro, Dona Elizabeth, Gabriel, também filhos e netos, e Deus abençoe Sidney, Sérgio, os irmãos da Suzy, Priscila, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus, Márcia, Fábio, toda a família, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, Letícia e Gustavo, também a Cris, seus pais, a presença, o poder, o mover do Senhor também, sempre orando pela Joana, né? Acabou de passar por uma cirurgia. O Senhor esteja sobre a vida dela, a recuperação da sua saúde, desse tempo novo que o Senhor está inaugurando sobre a sua vida também, sua casa, sua família, seus queridos, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, a glória, a graça, e que seja um domingo muito especial e maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um pedaço da palavra do Senhor, como todos os dias. Eu quero que você entre lá no Instagram, no YouTube, dê o teu joinha, se inscreva, dê o teu positivo e também
Instagram, Facebook, no Facebook também. Deus abençoe e que você possa distribuir a palavra do Senhor. E nós estamos realmente para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então, que você viva essa condição em nome de Jesus. Vamos ler mais uma vez. Estamos pensando em Mateus, livro de Mateus, já há bastante tempo. Falamos das bem-aventuranças, biografia de Jesus. Falamos do médico que sai com seus residentes a campo, né? Falando sobre as curas, as ministrações, e cada uma delas tinha um significado também espiritual, doutrinário, e também falamos sobre o Senhor Jesus, o enfrentamento, o conflito, né, que ele tinha em relação, ele não, mas os religiosos em relação a ele, tinham a respeito da sua messianidade, que ele era realmente, que ele é o Filho do Deus Altíssimo, o unigênito do Pai, como diz a palavra, e também nós falamos sobre o capítulo das parábolas, né, capítulo 3 de Mateus, sobre as 7 parábolas e que significa o reino dos céus é semelhante a, e depois a gente falou sobre escatologia, Mateus 21, de Mateus 21 a 25, falando sobre o sermão profético, escatológico de Jesus, e agora entrando em Mateus capítulo 26, que é a última etapa do seu ministério. Alguns dizem, né, que é a 4ª Páscoa de Jesus. Pelo que eu vejo na palavra, é a 3ª Páscoa, mas também não significa muito, é apenas uma questão histórica, né? Mas que Jesus estaria na sua 4ª Páscoa, porque o seu ministério seria de 3 anos e alguns meses. Então, abraçando mais uma Páscoa que seria, entre aspas, 4 Páscoas. Eu entendo na palavra que são 3, né? 3 que eu digo com o seu ministério, não que Jesus não tenha passado outras Páscoas, né? Mas no seu ministério, a 3ª Páscoa. E Jesus está a caminho da 3ª Páscoa, e que é a última Páscoa, porque já nesse dia, horas depois, ele seria entregue para ser morto, crucificado e sofrer tudo aquilo que ele sofreu na cruz do Calvário. E Mateus capítulo 26 é um momento crucial e espiritual. É a maior batalha, para o pessoal que gosta de batalha espiritual, de guerra espiritual, que ministra a respeito, né? É a maior batalha espiritual que existe. Alguém poderia falar, mas não é na cruz? A cruz também, mas no Getsemane mais ainda. Por quê? Vamos pensar na palavra do Senhor a respeito, já vamos ler, só para pensar a respeito. Samuel diz assim, que é melhor o obedecer do que o sacrificar, certo? Então tá bom. Então, se o melhor é obedecer do que sacrificar, então é o melhor o Getsemane do que o Calvário. Aí você vai falar, você está falando contra o Calvário? Não, eu estou falando sobre a motivação correta. E no Getsemane, na obediência do Senhor Jesus, né, resulta espiritualmente no Calvário. Por quê? Porque primeiro vem a obediência, depois o sacrifício. Certo? Então, olha como Deus é maravilhoso. E Deus é matematicamente, né, cumpridor de toda a sua palavra. Ele está acima da sua palavra, mas ele cumpre com a sua palavra. Então, o Getsemane é o momento nevrálgico, é o momento pessoal mais importante, que resulta num Calvário completamente perfeito. Então, quando eu tenho essa lógica espiritual, eu entendo o que significa o Getsemane. E por isso que eu sempre falo para você que, na verdade, a crucificação de Jesus, no seu interior, no seu psicológico, no seu emocional e principalmente no seu espiritual, não foi lá no Calvário, foi no Getsemane. Porque o Getsemane é o momento da obediência. É o ambiente da obediência. Porque obedecer, quando aquele a quem nós obedecemos está, vamos chamar assim, corroborando, comungando com aquilo que a gente pensa, é fácil. Mas no momento em que eu obedeço, ainda que contrariamente àquilo que eu penso, aí é obediência. Então Jesus está nesse nível de obediência. Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade.
Então vamos ao texto? Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pusestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então você percebe no Getsêmani, né? Depois, se der tempo, eu falo sobre oração, mas você tem os 3 níveis de oração, né? Ficai aqui, é no átrio, representando o templo, né? Ficai aqui, é no átrio, onde todos entram. Ele se afasta um pouquinho mais com os seus 3 discípulos, né? Tiago, João e Pedro. É o lugar santo. Mas ele se afasta um pouquinho mais, porque ali ele está em solidão, ou, melhor dizendo, teologicamente, em solitude, ou a sós com Deus. É ele Deus, é o lugar santo dos santos. É ali onde o sumo sacerdote entra. É ali o ambiente da plenitude da presença do Pai e ao mesmo tempo do derramar do Filho. Como diz lá em Ezequiel, quando o sacerdote entrasse, o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele precisava colocar uma vestimenta de linho muito fina, para que não pudesse suar, para que ele não pudesse expressar algum tipo de trabalho, mas ali é a entrega perfeita, ali é a entrega plena. Então é esse momento que Jesus se derrama diante do altar do Senhor. A Bíblia fala que ele estava em angústia, em tristeza de morte. A Bíblia fala da sua solidão. A Bíblia fala da sua tristeza, da sua aflição. A Bíblia fala que ele se derrama. E ele pede para o Pai, e aqui está o conflito entre a sua vontade e a vontade do Pai. E é exatamente esse ambiente tão terrível, tão trágico, ao mesmo tempo tão importante para nós, porque fala conosco, porque nos mostra o que significa obediência de fato. A obediência não é bom quando estar obedecendo na verdade, a autoridade está concordando, em concordância conosco. Mas é obedecer quando a autoridade não está em concordância conosco, não está comungando dos mesmos sentimentos. E é exatamente o que Jesus experimenta naquele momento. É por isso que eu falo que é melhor a obediência do que o sacrifício. O cumprimento dessa palavra que um dia o Senhor falou a Samuel. Então você tem todo o ambiente, toda a ministração, né, dos rudimentos da doutrina de Jesus Cristo, exatamente nesses 10 versículos aqui de Mateus, mas também dos paralelos, né, em Marcos, em Lucas, a respeito desse momento. Por quê? Porque ele é precioso, porque ele fala conosco, porque ele nos ministra e principalmente ele nos exorta. Então, em primeiro lugar, você percebe nitidamente, de maneira gritante,
a humanidade do Senhor Jesus. Jesus, ele se manifesta na sua humanidade perfeita, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui, eu fiz uma pergunta ontem em uma dessas postagens que a gente faz, eu fiz uma pergunta. Se Jesus sabia que ele passaria pela cruz, porque ele mesmo fala, no livro de Mateus mesmo, que ele seria sacrificado, que ele padeceria, que ele morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, por que ele sofre? Porque ele é um ser humano. Lembra que eu falei para você que o Mateus 26 fala da humanidade de gente como a gente? Judas, Maria de Betânia, Pedro e o próprio Senhor Jesus. Nesses 4 personagens, você enxerga toda a contingência humana. Você enxerga as questões favoráveis e desfavoráveis. O gênero humano está exposto. É o laboratório da humanidade em Mateus capítulo 26. Então, quando eu e você, meditamos a respeito, nós meditamos de nós, da gente como a gente. Nós meditamos sobre as nossas agruras, as nossas dificuldades, a nossa tristeza, as nossas angústias, os nossos desapontamentos, os nossos ressentimentos e, ao mesmo tempo, também as partes, né, mais, vamos chamar, positivas ou mais fortes do nosso caráter, do nosso cotidiano. Está tudo aqui. Então Jesus, mais uma vez, ele expressa a sua humanidade e de como ele age e como ele nos ensina a agir com ele. Exatamente da mesma maneira. Ou seja, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não obstante, na minha lógica, eu não estar pronto. Não obstante, dentro das minhas contingências, dentro dos meus absolutos, eu não concordar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor deseja para mim. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E agora vem uma exortação para nós. Porque à primeira vista vem o sofrimento. Então é como se diz por aí, né? É piorar para melhorar. Então é exatamente isso que acontece também com o Senhor Jesus nesse momento. Porque numa primeira vista, claro, está uma dificuldade muito grande de entendimento, de concepção de todas as coisas. Porque Jesus não apenas sofreria no físico, isso ele sabia. Ele tinha completa consciência do que ele viveria. A questão toda era se fazer pecado, se fazer maldição e se fazer iniquidade sem ser pecador, sem ser maldito e sem ser iníquo. Ou seja, alguém que estava na sua santidade, na sua sagralidade completa. Abrir mão, esvaziar-se inclusive disso. Não agora esvaziar-se dos atributos divinos, não. Esvaziar-se também dos atributos humanos. Porque em nenhum momento se encontrou qualquer desobediência, mas ele se serve e ele se faz em maldição e iniquidade e em pecado, não obstante ser santo. E isso provocaria do pai exatamente a sua aflição como filho. Qual era?
o distanciamento do pai. Por alguns momentos, a separação do pai. Por alguns momentos, o pai virando as costas para o filho, até que ele clame, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então eu sempre falo, agora sou eu que falo, tá? Por favor. E também não estou criando nenhuma doutrina, eu apenas é a maneira com que eu enxergo. É o estado de inferno. Jesus estava em aflição, suando sangue, chorando, como diz o livro de Hebreus, copiosamente, chorando, soluçando diante do Senhor, porque ele não queria que o Pai se afastasse dele. Toda a questão aqui é o afastamento do Pai. Ele não queria que o Pai se afastasse dele, mas o profano e o sagrado não podem estar no mesmo lugar, principalmente quando o cálice da ira está se derramando sobre alguém, ou sobre algo, ou sobre um lugar, como aconteceria com Jesus. Então é esse ambiente. Então, em primeiro lugar, reconhecer que a nossa vontade pode conflitar inicialmente com a vontade de Deus. Então, olha, por favor, é por isso que nós temos que pensar quando nós nos propomos a ser discípulos do Senhor. Por que nós temos que pensar? Porque não será sempre que estaremos em concordância. Mas de uma coisa estejamos certos. No final de todo o processo, sempre haverá vitória, regozijo e alegria, a despeito da nossa dor anterior. Então, em Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, o que Paulo está falando a Tiago aqui? De que Desculpe, o que Tiago está falando aqui nesse texto? Ele está falando o seguinte, de que antigamente, há 30, 40 anos atrás, as pessoas falavam mais isso, Se o Senhor quiser, se Deus assim lhe permitir. Com o tempo, esse tipo de frase passou a ser, vamos chamar para quem ouvia e para quem falava, principalmente numa teologia, eu diria assim, mais atualizada, quando a pessoa falava, se Deus quiser, se o Senhor assim lhe permitir, se eu estiver vivo, se o Senhor me der a graça de estar vivo amanhã, Então, se comentava a respeito dessas frases o seguinte, como? É lógico que Deus quer. Eu estou vivendo em vitória, Deus tem muito por realizar através da minha vida. Mas segundo o que diz aqui Tiago, isso é jactância. Ou seja, em outras palavras, isso é uma soberba, isso é uma altivez a respeito de algo que nós não temos controle. Então, o que significa o Getsemane para Jesus? Jesus não sabia de tudo? Gente, quantas vezes, só no livro de Mateus, nós lemos a respeito das coisas que deveriam acontecer. E que Jesus aconselhava, exortava aos seus discípulos e aqueles que o ouviam, vez por outra, ele falava, vai acontecer isso. Por que então que Jesus passa pelo Getsemane e isso fica tão exposto? Exatamente para que ele pudesse ir para a cruz com a motivação correta,
com os sentimentos, todos eles, aferidos diante do altar do Senhor, para que os seus pensamentos estivessem calibrados segundo a vontade do Senhor. É por isso que eu falo para você que o Getsemane, nesse sentido, ele é mais importante do que o próprio Calvário. Por quê? Porque no Getsemane o Senhor expõe para que ele pudesse dizer, em outras palavras, o que Tiago 4 está dizendo, né? Se for da tua vontade, se eu estiver vivo amanhã, se o Senhor me der a providência do teu controle, da tua autoridade, da tua vontade, então eu cumprirei com o teu propósito, que era a cruz do Calvário. Então, quando nós entendemos dessa maneira, essa frase de Tiago não é tão religiosa assim como a gente ou alguns interpretam, né? Devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir, se o Senhor estiver no controle, se Ele estiver confirmando com seu propósito através da minha vida, então eu farei. Certo? Então o que Tiago está fazendo? Tiago está tão somente destacando que a cada passo, que a cada momento da minha vida, eu preciso sempre, e não é confirmando a vontade do Senhor, como se o Senhor fosse oscilante, eu quero que você faça isso amanhã, não, já não quero mais, né? Tem uma linha nossa, de alguns dos nossos queridos, de uma linha mais pentecostal, falando assim, mas Deus me falou isso, agora Deus quer essa coisa de Deus, ora Ele quer isso, ora Ele quer aquilo. Não é assim que a gente entende. Então não é porque Deus oscila, porque Deus é volúvel, porque Ele muda de opinião, não, mas é para que eu esteja calibrado nele, no seu propósito, numa sintonia fina, porque o Getsemane significa para Jesus a sintonia fina. É claro que Deus, toda a Bíblia, a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo do Apocalipse, fala disso. A questão não é essa, a questão é a motivação, para que a motivação de Jesus não perdesse o foco, não perdesse a coerência, não perdesse o bom senso, para que, como diz a palavra, ele fizesse o bem. Então, o Getsemane é um livro, ele fala muito a respeito. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Por quê? Porque é puro. Deus não está falando do iníquo. Deus não está falando do povo gentílico que é desobediente a Deus ou que não conhece a Deus. Deus não está falando do ímpio, Deus está falando em relação ao justo. Então, aos olhos do justo, todos os caminhos são bons, diz a palavra. Por quê? Porque o homem tem os seus olhos puros, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, pesa a motivação do que eu estou fazendo. Às vezes eu estou fazendo uma coisa certa, mas com a motivação errada. Ou também pode ser a minha motivação esteja completamente correta, mas eu esteja fazendo de maneira errada. Então, como ajustar, né? Como no joguinho de videogame, né? Que quando a gente está atirando e tal, e tem que, simbolizando um avião, né? E você tem que ajustar o alvo, né? Ajustar o alvo em relação ao equipamento de tiro e ao mesmo tempo em relação ao alvo. Então tem que ajustar, né? Então eu tenho que ajustar a minha motivação ao propósito do Pai, para que de maneira perfeita se manifeste a vontade do Senhor. Não a minha, mas a vontade do Senhor, porque a vontade dele é perfeita. Eu não sou perfeito, mas a vontade do Senhor é perfeita. Então eu tenho que ajustar, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que desenvolver
no meu cotidiano, no meu dia a dia, na maneira com que eu ando. E a Bíblia diz assim: mas o Senhor pesa o espírito. Confia, eu posso entender, em outras traduções fala entregue, né? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, é eu levar a minha obra, o meu trabalho, no altar do Senhor a todo momento. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então você veja que o Getsêmani era tão importante quanto o próprio Calvário. Agora eu entendo que o Getsêmani, nesse sentido pessoal, é mais importante do que o Calvário, porque o Calvário, nesse sentido, ele é tão somente o resultado de uma obediência que eu fui buscar lá, numa sintonia fina com o Senhor, lá no Getsêmani. Né? Lembra que eu falei? Getsêmani, o jardim do Getsêmani, o jardim da prensa de azeite. É onde se prensava a azeitona para extrair, né, o óleo, para extrair o azeite. Era azeitona, ou seja, no sentido simbólico, poético da palavra, era a constituição. Jesus estava ali em constituição. Mas mesmo assim, era necessário tirar, buscar, pressionar para depurar qualquer situação ou sentimento humano que não seria então de maneira perfeita. Mas Jesus propõe isso diante do altar do Pai. E ele abre o seu coração e ele expressa o seu sentimento. Eu não quero fazer isso. Eu não estou pronto para isso. Bom, dito isso, então nós entendemos que, em primeiro lugar, o reino dos céus sempre virá primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, já lemos várias vezes: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, quando a gente olha esse ambiente aqui que Jesus está ministrando, e ele está aqui ministrando o Sermão do Monte, né, no Monte das Beatitudes, então você percebe o quê? Que Jesus está falando de coisas básicas, comer, vestir, ou seja, né, o básico do básico. Mas até nisso, o Senhor Jesus pontua como sendo mais importante o reino dos céus. Então, quando você vai lá para o Getsêmani e você percebe Jesus entristecido, aflito, angustiado, em tristeza de morte, como ele próprio diz,
em aflição extrema. Lucas fala que ele sua sangue. Então você percebe o quê? Que o reino dos céus é mais importante. Jesus, tão somente nesse momento, ele é um passageiro desse vagão, desse trem, sobre os trilhos, que é chamado reino dos céus. E ele precisa incorporar e absorver toda essa plenitude que está, desculpe agora, nesse momento, didaticamente, está por sobre ele, acima dele, a despeito dos seus absolutos, a despeito da sua dignidade, porque ele estava abrindo mão da sua dignidade, a despeito da sua humanidade perfeita, porque ele também estava abrindo mão, a despeito da sua divindade como segunda pessoa da Trindade, porque ele já havia aberto mão desde o seu nascimento, desde o nascedouro. Antes disso, quando o anjo Gabriel veio conversar com Maria, ele já estava abrindo mão. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia se entregue. Então você tem o quê? Você tem exatamente o que significa ser um passageiro nesse vagão ou nesse trem, né? Nessa locomotiva chamada Reino dos Céus, onde o trilho e a locomotiva são o Reino dos Céus. E nós somos tão somente passageiros. E esse Reino dos Céus precisa ter a prioridade extrema, completa, perfeita, profunda, a todo momento da nossa vida. Por onde formos, aonde estivermos, seja como alguns aqui nos seus negócios, nas suas atividades, nas suas tarefas, né? Naquilo que o Senhor propõe para cada um de nós, mas que nós tenhamos a completa consciência de que nós estamos no lugar certo, na hora certa e com a motivação certa e com a disposição certa. Porque por algumas vezes nós estaremos conflitando com a vontade do Senhor. A questão não é conflitar. A questão primeiro é expor. Senhor, não é bem assim que eu queria. No contrato essas letras estavam muito pequenininhas, eu passei batido. Mas agora eu já assinei. Então, quando Jesus se derrama, ele está buscando em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça. Ainda que ele se tornasse juízo, ainda que o cálice da ira do Senhor se derramasse plenamente, totalmente sobre ele, ele ainda estava buscando o reino dos céus para que a sua justiça fosse o resultado, como foi, claro, a morte não pôde deter, porque tragada foi a morte pela vitória, né? E o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, então a morte não pôde reter. Mas em todo momento, ele estava com a sua motivação, a sua vitalidade pessoal completamente amparados, sintonizados, né? Calibrados diante do altar do Senhor. E veja que quando você lê Mateus 6, são necessidades básicas. É comida, é vestimento ou vestimentas, né? É o básico do básico. Não, o mais importante para nós precisa ser o reino dos céus. Ainda que as necessidades básicas não sejam supridas em alguma situação ou circunstância da nossa vida. Então, é desse sentimento, depurado diante do altar do Senhor, que vem toda a disposição do Senhor Jesus em enfrentar a cruz do Calvário. Glória a Deus, daqui a pouco a gente fala mais um pouco, às 4:30 da tarde, hoje é domingo, então nós falamos 2 vezes. E a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida e você esteja meditando, ministrando, falando, conversando a respeito, porque a palavra do Senhor ela é
maravilhosa, ela é perfeita e ela é supridora e ela te alimenta e ela nos alimenta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E depois a gente fala mais um pouquinho. Estamos falando sobre Getsemane, Mateus capítulo 26, Getsemane, o jardim do Getsemane, o jardim da prensa de azeite, né? Por quê? Porque é uma prensa específica, só para o azeite, só para, né? Como é que fala? Esmagar, né? Esmagar o caroço, né? O caroço de azeitona, né? Então, estamos pensando a respeito, porque é a nossa vida, é a nossa disposição, é o nosso entendimento, é a nossa avaliação, é o nosso juízo de valor. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, quando ele fala desse jeito, o resultado, desculpe, de todas as entregas na palavra do Senhor, todas elas, não vou falar a respeito, depois a gente fala, mas nenhuma delas resultou em destruição de ninguém. Pelo contrário, todas elas resultaram em edificação, resultaram em colheitas maravilhosas e muito especiais em toda a palavra de Deus. Mas o começo não foi tão bom. O começo foi difícil. Como foi para Jesus? Claro, com certeza. Mas isso não significa que ele não tenha alcançado a vitória, senão nós não estaríamos aqui. Então vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque a vitória também virá no devido tempo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e em tudo que você deseja e se propõe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua palavra. Ó Deus, colocando tudo isso diante da tua presença, a nossa meditação, a tua palavra, Mateus 26, a questão do Getsemane, continua a falar, continua, Senhor, a contextualizar o que estamos vivendo em relação à tua palavra, e como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos auto-exortar a respeito daquilo que o Senhor deseja como propósito que tem sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, os nossos queridos, aqueles que estão ao nosso redor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Nós colocamos a nossa família, idosos, avós, tios, genros, noras, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos, Senhor, meus pais, meus tios, minhas tias, também todos os familiares, seu João, Dona Dália, seu Toninho, Dona Nadir, a presença, o poder, o mover, a glória, a plenitude do Senhor se derramando. Agora eu oro pela Irene Curcelli, Senhor, tua graça, a tua cura, a tua saúde se derrame sobre ela, ó Deus, trazendo paz, trazendo, ó Deus, uma consistência de saúde física, orgânica, mental, emocional, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, vem com a tua graça, Deus, revigora-nos nas tuas promessas, sabedores de que o Senhor tem o melhor, que o Senhor manifestará a tua graça, a tua vontade, e a tua bênção não acrescenta dores, mas a tua bênção liberta, restaura, renova, constitui, revigora e derrama-te sobre nós, também sobre o nosso país, o nosso Brasil, esses conflitos de narrativa, os poderes da República, toda essa situação, o povo no meio de tudo isso como massa de manobra, Senhor, os meios de comunicação, tudo isso colocando lenha na fogueira, parecendo que querem sim a cisão dos poderes da República, dessa harmonia, como eles dizem. Por isso, Senhor, derrama-te com a tua glória, com o teu poder, traz da tua conciliação e ao mesmo tempo da tua justiça e do teu juízo, e nós possamos viver um país, ó Deus, que declare e se declare submisso a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, perdoa os nossos pecados, quebra a maldição, manifesta-te sobre nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor, e nós tenhamos um domingo muito especial de descanso, de almoço, de comunhão, e que nós possamos viver a cada dia aquilo que é melhor,
a tua presença e a tua vontade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, até as 4:30 da tarde. Que você tenha aí um domingão maravilhoso, bom almoço, macarronada, feijoada, sei lá o que você vai comer, mas coma em comunhão, na presença do Senhor, e seja um dia muito, muito especial. Deus abençoe, até as 4:30 da tarde. Fique na paz. Tchau, tchau.